Boa noite, meu amado, boa noite, minha amada. Eu gostaria de me apresentar nesse momento. Eu me chamo Altair, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista do Parque Boa Ventura, aqui no estado do Rio de Janeiro, município Nova Iguaçu, do bairro Jardim Paraíso. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, através do nosso canal. Daqui a pouco vai estar passando aqui embaixo o endereço para que você possa estar conectado conosco, acompanhando todas as nossas programações. Nesse exato momento nós estamos apenas com os cultos online, né? Mas atuando de uma forma divina e espiritual. Estamos com os nossos cultos todas as quartas-feiras, a partir das 19h30. Também a nossa escola bíblica dominical, a partir de 9h da manhã, e os nossos cultos à noite, que começa às 19h30. Participe junto conosco. Estamos no momento, mas vai passar, e daqui a pouco nós vamos estar tão somente nos cultos presenciais, como também nos cultos online. Então participe junto conosco. Eu gostaria de estar orando nesse momento para o início desse culto, aonde a nossa irmã Joyce, que é a educadora religiosa da nossa igreja, estará na direção desse trabalho. Então quero convidar a você, junto com a sua família, você que está nos acompanhando, a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e ore junto conosco. Grandioso Deus, Pai, Senhor de nossas vidas, estamos reunidos, ó Pai amado, para oferecer um culto a Ti nesta noite. Pai, que o Senhor possa receber o nosso culto, que o Senhor possa estar recebendo as nossas orações, que o Senhor possa estar recebendo a nossa oferta. Principalmente nessa época, Seu Deus, aonde a Igreja de Cristo Jesus relembra exatamente o momento em que o Senhor ressuscitou e nos deu a oportunidade de vivermos, ó Pai amado, a vida eterna. Louvado seja engrandecido o Teu santo nome. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de estar usando a todos que vão estar de forma direta e indireta participando deste culto. Pai, nós Te oferecemos isso em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. A palavra está com a nossa irmã Joyce, educadora religiosa, que estará dando continuidade nesta ordem do culto. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmãos. Damos graças a Deus por mais um culto que o Senhor nos permite realizar. Hoje, lembrando do sacrifício do nosso Senhor por amor a cada um de nós, por amor ao mundo. Ele se sacrificou para nos dar a oportunidade de reconciliação com o nosso Senhor, nos dá a oportunidade de ter a vida eterna. Então somos gratos a Deus por isso, somos gratos a Deus pela vida, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Então vamos orar para iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Estarei orando, peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e esteja em oração comigo. Senhor, muito obrigada por mais o culto que o Senhor nos permite realizar, Senhor. Mesmo estando distantes fisicamente uns dos outros, estamos juntos em Ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por nossa igreja, nossa liderança, por cada irmão, ó Pai, que nesse momento se reúne em seus lares para adorar e bendizer Teu nome. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, misericórdia, pela salvação, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Teu amor nos alcançou e através de nós, Senhor, alcançará outras
vidas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, esteja conosco agora, com cada um de nós em nosso lar, Senhor, que possamos sentir Tua presença, Senhor, que possamos cultuar a Ti e que o nosso louvor, Senhor, possa chegar a Ti como uma oferta de gratidão, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Te convido agora a abrir sua Bíblia em João 17. Estaremos lendo os versículos de 1 a 3. João 17, de 1 a 3. Eu lerei e você me acompanhará. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estaremos agora louvando ao Senhor com o nosso irmão André. No livro de aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então vamos render graça por tudo que Jesus fez e tem feito em nossas vidas. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Deus Pai, pois nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Deus Pai, pois nos deu Jesus. E então diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico estou. Por aquilo que Ele fez por nós. Então posso vê-lo quanto amou, sua vida entregou. Agradeço ao que Ele fez por nós. Então posso vê-lo quanto amou, sua vida entregou. Agradeço ao que Ele fez por nós. Amém. 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 Salmo 118, verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Convido a irmã Raquel a estar louvando ao Senhor. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Essa canção, ela fala um pouco sobre o sacrifício de Jesus na cruz, do propósito de Deus em estar me salvando e estar salvando a você, que
você nesta noite possa estar louvando da sua casa. Medite na letra desta canção comigo. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, e ele nem hesitou. Porque do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. Passaremos agora para o nosso momento missionário.
Porque alguém foi para o campo missionário, os beduínos das montanhas podem ouvir de Jesus. Neste mundo escuro, nós somos a luz. Isso tem acontecido lá no Marrocos, onde o povo recebe alimentos para a sua sobrevivência. Porque alguém se dispôs a ir, aqueles beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Como saberão? Quando alguém dobra seus joelhos em oração por missões, lá na Caxemira, na Índia, o missionário pode reunir sua pequena congregação para estudar a palavra de Deus. Por causa da oração, muitos ex-muçulmanos já se converteram a Jesus. Quando alguém dá uma oferta para missões, lá em Bafatá, na Guiné-Bissau, a missionária pode doar vitaminas às mulheres grávidas, pode orientá-las na saúde e aconselhá-las a criar os filhos nos caminhos do Senhor. Deus te ama tanto assim. Leve esta luz. Por causa do sustento missionário, há uma nova geração de africanos deixando a feitiçaria e aprendendo a viver os ensinos de Jesus. O amor de muitos, a paixão, a fidelidade na evangelização dos povos tem chegado aos lugares mais distantes da terra. Ame, ore, doe, vá. Torne possível essa obra. Quarta-feira é nosso culto de oração e doutrina e você está convidado a participar conosco através das nossas redes sociais e aqui do YouTube. Se você tem um pedido de oração, você pode colocar aqui no nosso chat, nosso comentário, nos enviar. Nós estaremos orando por você e pela sua família. Em João 6, versículos 68 e 69, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estaremos louvando agora com o nosso irmão Gabriel. Estarei louvando agora o hino que tem como nome Meu Coração é Teu. E ele é uma declaração do quanto nós precisamos de Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, Ele é o único capaz de preencher um vazio que nós sentimos. E Ele também é uma clara representação do que nós devemos fazer diariamente, que é reconhecer que nós somos dependentes de Cristo. Que infelizmente nós às vezes esquecemos e achamos que nós podemos fazer tudo, né? Nós precisamos fazer qualquer coisa sozinhos. Mas infelizmente essa não é a realidade. E que você possa estar ouvindo essa letra, né? Refletindo nela. E cantando também. E que a letra desse hino possa ser realidade em nossas vidas. Louvamos ao Senhor. Me achará. Tu és o pão que me alimenta.
coisas vêm pra me distrair. O mundo tenta me enganar, me iludir, mas eu não vou ceder, não vou me entregar. Sabe por quê? Meu coração é teu, tudo que tenho é teu. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Meu Deus, meu coração é teu, tudo que tenho é teu. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Meu Deus, Tu és o pão que me alimenta, a água que sacia a sede que eu tenho. Tantas coisas vêm pra me distrair. O mundo tenta me enganar, me iludir, mas eu não vou ceder, não vou me entregar. Sabe por quê? Meu coração é teu, tudo que tenho é teu. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Meu Deus, meu coração é teu, tudo que tenho é teu. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Meu Deus, lara, 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 Amém. Amém. Estaremos orando agora pelo nosso mensageiro da noite. Senhor, muito obrigada mais uma vez por esse culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar e te bendizer. Te entregamos agora a vida do pastor, mensageiro. Só posso estar usando o teu servo para nos trazer a tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra, da tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por tudo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados irmãos da Igreja Batista em Parque Boa Ventura, PIB, de Parque Boa Ventura. Aqui é o pastor Maciel, missionário dos irmãos. Trabalho na Cristolândia, sou da Junta de Missões Nacionais e tenho a incumbência de poder trazer uma palavra à igreja como missionário dos irmãos, nesse contexto aí de missões mundiais e também nesse contexto de Páscoa, nesse contexto em que é celebrado a morte, o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição, e por causa do sacrifício dele, nós fomos abençoados por Deus. E eu quero já de maneira introdutória aqui agradecer a Deus pela PIB em Parque Boa Ventura, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. A gente louva a Deus pelas parcerias,
Louvo a Deus porque os irmãos têm nos sustentado no campo. Eu tenho estado na gestão da Cristolândia em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro, e recebi a oportunidade, o privilégio do pastor Altair de poder estar trazendo essa reflexão nesse contexto de Páscoa, nesse contexto em que é celebrado o que Jesus nos proporcionou na cruz, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Sobre o que de fato e de verdade a gente recebe de Deus através da morte de Jesus na cruz. A gente precisa, teologicamente falando, entender o que Jesus nos transmite, quais os benefícios que é transmitido para você, para mim, através da morte de Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição. E uma vez que a gente entende que implicação isso deve ter na nossa vida, deve ter na nossa postura, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então eu queria falar com os irmãos nessa oportunidade sobre 4 coisas bastante assim específicas que a gente pode extrair da morte de Jesus na cruz. Então a minha palavra já foi de introdutória de gratidão a Deus pela vida dos irmãos que têm orado por nós, que têm nos sustentado espiritual e financeiramente. Somos missionários dos irmãos e a gente louva a Deus por isso, louva a Deus pela vida do pastor Altair, toda a membresia, todos os líderes aí da igreja, que Deus continue usando a vida de vocês. E existe um versículo que fala de forma muito clara sobre um dos benefícios do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então eu quero pegar esse versículo e a partir dele tecer alguns comentários sobre o que nos é transmitido com a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. O que o sacrifício de Jesus, o que o sacrifício na cruz de Cristo, ele nos transmite. Então, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Paulo, ele escreve da seguinte forma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esse versículo aqui como base do que eu quero falar hoje para os irmãos sobre os 4 benefícios da cruz de Cristo, né? Do que Jesus nos transmite através da sua morte e ressurreição. E assim, já está muito explícito um dos benefícios que Jesus nos transmite na cruz nesse versículo. O versículo de número 13 fala que Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, no sentido de que a lei ela serve para condenar o homem. A lei é a vontade de Deus, certo? A lei é o desejo de Deus para nós. E a gente sabe que por causa do pecado, nós não temos capacidade de cumprir a lei de maneira impecável. Então Cristo vem e cumpre a lei no nosso lugar. E fazendo uma ressalva aqui, uma vez que nós não cumprimos a lei, Deus, uma vez que ele é justo, ele tem a incumbência, a responsabilidade e até mesmo a obrigação, porque ele é justo, de nos condenar. Então Paulo fala aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, o primeiro benefício que nesse contexto de Páscoa, nesse contexto de morte e ressurreição de Jesus, o primeiro benefício que ele nos traz é substituição penal. Porque quando a gente pensa na lei de Deus e em como nós, não só cristãos, ser humano, como nós quebramos essa lei dioturnamente, diariamente, costumeiramente, a gente peca contra o Senhor por pensamento, palavras, atitudes, até quando a gente não faz, certo? Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Então, por causa disso, Deus ele tem a responsabilidade, ele tem essa incumbência de exercer juízo sobre a nossa vida por conta do pecado. Então Paulo, de maneira muito própria, Paulo ele vai nos dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É o que a gente fala na teologia de sacrifício substitutivo. Então essa Páscoa, ela é interessante que no contexto da Páscoa, foi a 10ª praga que Deus enviou para o Egito,
né? E em que o anjo da morte iria passar e todo aquele que não tivesse o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais da porta, ele seria morto, certo? Então é interessante que aquele que aspergiu o sangue do cordeiro nos seus umbrais, eles não foram atingidos pelo anjo da morte. E é interessante que quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós cremos nele, nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia fala que não há mais condenação sobre a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais, mas já houve outrora uma condenação. Hoje não há mais porque alguém foi condenado no nosso lugar. Certo? Alguém nos substituiu na cruz. É o que a gente chama de sacrifício substitutivo. Então, outra consideração sobre essa questão do sacrifício substitutivo de Jesus, isso tem a ver também com o maior dilema da Bíblia, né? É o grande dilema da Bíblia. E o grande dilema da Bíblia é o seguinte: se Deus, ele é justo e eu e você somos pecadores, de acordo com Romanos 3:10 e 3:23, não há um justo, nenhum sequer, e o versículo 23 fala que todos pecaram. Se Deus é justo, como que um Deus justo pode justificar ímpios, pessoas que quebram a sua lei? Então esse é o maior dilema da Bíblia, é um dos grandes, se não o maior dilema da Bíblia, e o sábio Salomão, no capítulo de número 17, versículo 15, de Provérbios, ele fala que o que justifica o ímpio e o que condena o inocente, abomináveis são ao Senhor, tanto um como o outro. Então, como que Deus ele tem nojo de algo e ele vai fazer esse algo que ele tem nojo? Isso é incoerente, isso é incompatível, inclusive com a natureza de Deus. O caráter de Deus é impecável. É isso? Então, Salomão fala que o que justifica o ímpio e o que condena o inocente, abomináveis são ao Senhor, tanto um quanto o outro. Eu sou ímpio, eu sou pecador, nós somos pecadores. Então a gente só entende esse dilema, esse paradoxo bíblico, a gente só entende ele através de Jesus, que se doou, se fez maldição por nós, nos substituiu, escolheu sofrer a ira de Deus, receber a ira de Deus em nosso lugar. Os nossos pecados, eles não foram lançados para debaixo do tapete. Alguém se expôs, alguém foi condenado no nosso lugar, e esse alguém foi Jesus. Então, o primeiro item, o primeiro benefício da cruz de Cristo é que ele nos substitui na cruz. Esse dilema é entendido, esse dilema de um Deus justo justificando ímpios, ele só é entendido a partir da pessoa do Senhor Jesus, porque aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21 fala isso, Deus o fez pecado para que por meio dele fôssemos declarados justificados, justos, perdoados por Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo foi condenado no nosso lugar e assim nos deu a oportunidade de sermos absolvidos por Deus. Esse é o primeiro tópico, essa é a primeira bênção advindo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A segunda, ou o segundo benefício da cruz de Cristo é que a cruz de Cristo, ela também restaura o nosso relacionamento com Deus. A cruz de Cristo, ela nos linka novamente com Deus. Então é interessante a gente perceber que uma vez que o homem peca, uma vez que Adão e Eva pecaram no Éden, a Bíblia diz que houve separação entre o homem e Deus. Adão e Eva foram expulsos, ambos foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos da presença de Deus. Então o pecado ele não habita na presença de Deus. E uma vez que nós herdamos de Adão e Eva o pecado, o homem ele já nasce sob o governo do pecado, sob condenação. O homem ele já nasce sob a influência do pecado. Salmo 51, verso de número 1, fala exatamente isso, verso de número 5, melhor dizendo. Salmo 51, verso 5, o sábio Davi, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, ele diz que em iniquidade
fui gerado, né, e em iniquidade fui concebido. Então, o texto fala que eu e você fomos gerados em iniquidade, no pecado, certo? Então, uma vez que o homem ele nasce sob o governo do pecado, isso reverbera no seu comportamento, né? E uma vez que o homem está sob o pecado, sob o governo do pecado, ele não funciona bem, ele está longe de Deus. Nós que fomos criados por Deus, nós só funcionamos de maneira correta se, lógico, obviamente, estivermos sob o domínio, sob o governo de Deus. O homem, ele vive em disfunção, ele vive nesse processo de desumanização exatamente porque nós não funcionamos bem. Nós não funcionamos bem sem Deus. Nós estamos desligados de Deus. Salmo de número... Isaías, melhor dizendo, capítulo de número 59, verso de número 2, fala que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E foi exatamente isso que Cristo veio fazer por nós. Ele veio nos religar a Deus. Então Jesus é a nossa religião, é o nosso religare. Ele é aquele que nos religa a Deus novamente. 2 Coríntios 5,18 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, porque o mundo vive nesse relacionamento hostil com Deus. O homem ele vive nesse pé de guerra com Deus. O homem vive nesse embate com Deus. E Paulo fala que a atitude de se reconciliar veio de Deus. Deus deseja se reconciliar com o ser humano. Deus deseja ter um relacionamento com o ser humano. Deus ele deseja que o relacionamento que fora quebrado no Éden seja reestabelecido. Por isso que ele nos enviou Jesus, e através dele, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Só por meio dele o homem tem acesso a Deus. Só por meio dele a gente de fato consegue exercer a humanidade plenamente. A gente consegue funcionar corretamente. Jesus ele nos ensina a de fato ser humano, a de fato a ser gente. Então ele nos religa a Deus, e uma vez religado a Deus, a gente passa a viver sob o governo do Espírito Santo quando nós nos convertemos ao Evangelho, quando nós cremos na palavra da verdade. Capítulo 1, versículo 13 de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então nós nos convertemos a Jesus, recebemos do Santo Espírito de Deus, e aí então estamos municiados, estamos munidos, estamos capacitados e habilitados para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Eu tenho trabalhado na Cristolândia, completo agora 11 anos, em maio, e a gente veio desse contexto também de drogadição, a gente veio do contexto desregrado, de um contexto em que Deus não era presente no contexto da minha família, da mesma forma na minha vida. E através de Jesus a minha vida foi transformada, através dos batistas brasileiros, através da sua oração, através da sua oferta, através do povo de Deus, o povo batista, que Deus usou, que Deus trilhou como caminho para que chegasse até mim o Evangelho de Cristo. Hoje eu estou aqui e presencio pessoas, homens, mulheres, vivendo num contexto sobre-humano, num contexto que o ser humano ele se acabando com a sua própria vida com as suas próprias mãos, certo? Porque o homem sem Deus ele não funciona corretamente. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e o diabo ele tem usado a droga como instrumento de destruição de famílias, de destruição de pessoas, de pais e de mães. Mas louvado seja Deus, que por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, hoje nós temos acesso a Ele, e a gente hoje pode viver para a glória de Deus, sem mais ser necessário se intoxicar, sem mais ser necessário tentar preencher o vazio que nos habita, que é do tamanho de Deus, e somente Deus pode nos preencher. Então, em segundo lugar, o segundo benefício que a cruz de Cristo nos traz é que ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Louvado seja Deus por isso, porque a Páscoa, ela não tem a ver com chocolate, ela não tem a ver, querido, com ovo,
certo? Não tem a ver com coelho. A Páscoa tem a ver com Jesus, com Deus em Cristo restaurando consigo o homem. É Deus desejando, querido, ser nosso amigo. É Deus desejando caminhar conosco num relacionamento íntimo. E louvado seja Deus por isso, porque Deus não nos abandona, mesmo nesse contexto atípico que a gente tem vivido há quase 2 anos, contexto de Covid, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos amparado, Deus ele tem desejado, querido, salvar pessoas, ele tem desejado mudar a história das pessoas. Deus não deseja Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. A gente que tem o evangelho, a gente que é alcançado pela graça de Deus e a gente entende a Páscoa, nós devemos ter essa compreensão de que Deus ele ama a todos e que ele não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Louvado seja Deus por isso. Então, o segundo benefício da cruz de Jesus é que a cruz de Jesus, ela restaura o nosso relacionamento com Deus. E só por meio de Jesus o homem chega a Deus. O caminho que nos linka a Deus, que nos leva a Deus é cristocêntrico, assim como o caminho da salvação, ela é cristocêntrica também. Não é Maria que salva, não é Pedro que salva, não é João que salva, só Jesus salva, só Jesus liga o homem a Deus. 1 Timóteo 2,5 fala que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Louvado seja Deus por isso. João capítulo 14, versículo 6 também nos fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem, por causa dele nós temos, melhor dizendo, acesso ao Pai e a gente pode viver para a glória de Deus, fazendo a sua vontade, alegrando o seu coração e dando sentido à nossa existência. Louvado seja Deus por isso. Em terceiro lugar, outra consequência prática da cruz de Jesus é que ele, por causa do seu sacrifício, nos deu libertação do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Uma vez que o homem, por causa do pecado, ele se separou de Deus, ele não funciona bem. O homem ele não tem capacidade de gerenciar de maneira efetiva a sua vida, os seus pensamentos, a sua vontade, os seus sentimentos, os seus relacionamentos, o seu coração. Nós não temos capacidade, por causa do pecado, de funcionar corretamente. Então Deus, ele nos amou de uma tal maneira que ele deu Jesus. E por causa de Jesus, nós temos a redenção. Capítulo de número 1, versículo de número 13 de Colossenses, fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, ou seja, libertação do pecado, né? A saber, remissão dos nossos pecados. Então, ele nos redimiu, ele nos transportou. Estávamos outrora servindo ao diabo. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3, fala também sobre essa realidade nossa antes da nossa conversão. Fala que ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados nos quais andamos ou andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o terceiro benefício, e aí Paulo continua no versículo 4, que é o que o Hernandes Dias Lopes chama de a adversativa gloriosa. Ele fala que mesmo eu e você andando sob o pecado, sob o governo do mundo, o governo do príncipe das potestades, fazendo a nossa própria vontade, a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então ele nos liberta, ele muda a nossa história, ele escreve, querido, o nosso nome no livro da vida, ele coloca um novo cântico na nossa boca. Bendito seja Deus por isso, porque, querido, através da sua oração, através da sua contribuição, através das suas atitudes,
Deus tem salvado pessoas. Deus, ele, por ser todo poderoso, ele poderia fazer tudo sozinho, porque ele é Deus, ele é o eterno, ele é o onipotente, o todo poderoso. Jó 42:2 fala sobre isso. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Poderia fazer tudo sozinho, mas Deus, ele nos dá o privilégio. Deus é tão humilde que ele compartilha conosco a oportunidade de levarmos a libertação, a liberdade que só em Jesus o homem consegue. E Colossenses 1:13 nos retrata essa realidade, falando sobre o terceiro benefício da cruz de Cristo, que é libertação do pecado. A gente sabe que o pecado é poderoso. A gente sabe que por causa do pecado, muitas pessoas, principalmente nesse contexto de pandemia, têm se desesperado, têm se visto ansiosos, têm se visto desesperados, depressivos. A gente muitas vezes perde a esperança. O homem sem Deus. Quem dirá nós também? Lógico, nós que somos cristãos temos nossas demandas, temos nossas crises. Mas o homem sem Deus, ele não tem esperança. O homem sem Deus, ele não tem a quem recorrer. O homem sem Deus, ele não tem poder para vencer o pecado. Por isso que Deus, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos redime. Ele nos liberta, ele muda a nossa história, e louvado seja Deus por isso. Porque, querido, eu tenho visto aqui na Cristolândia tantos testemunhos. A gente sabe que não é vão o nosso trabalho no Senhor, sabe? Quando você ora, quando você investe, querido, em missões, saiba que não é vão toda semeadura sua. Tantas pessoas têm sido recuperadas no projeto Cristolândia. Eu tenho visto tantas pessoas sendo libertas das drogas, pessoas que as famílias, seus próprios familiares, não acreditavam na sua recuperação, mas o Deus Todo-Poderoso entrou em cena. O Deus Todo-Poderoso, com braço forte, ergueu do lamaçal do pecado, do charco do lodo, pôs o novo cântico na boca de muitos, e Deus tem sido glorificado através da vida de muitos acolhidos no projeto Cristolândia, porque é através de Jesus, através da Páscoa, através da sua morte e ressurreição, o homem tem libertação do pecado. O homem, ele pode viver sem ser escravo do pecado, sem ser escravo das drogas. O homem pode viver de uma maneira que glorifique a Deus e que não glorifique o diabo. Então, o terceiro benefício, a terceira bênção, que é advinda da cruz, é que nós fomos libertos, transformados por causa de Jesus. A verdadeira liberdade, ela só pode ser obtida por meio de Cristo Jesus. João capítulo de número 8, versículo de número 32 fala sobre isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que os irmãos já tenham ouvido o meu testemunho. Tem um tempo que eu fui nessa igreja, nessa amada Igreja Batista, a PIB, em Nova Iguaçu. Então, a gente louva a Deus, querido, louva a essa igreja, ao pastor Altair, louva a Deus pela vida de vocês, melhor dizendo, que tem investido na nossa vida. Eu tive a oportunidade de ir nessa amada igreja, de poder contar um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. Eu vivi cerca de 12 anos da minha vida no contexto de drogadição, em que eu não havia mais esperança para a minha vida, eu não mais acreditava que Deus poderia mudar a minha história. E muitas vezes eu me pego, de quase 11 anos, servindo a Deus, assim, boquiaberto, e agradecido a Deus por todos os benefícios que Ele me tem feito. Então, assim, eu louvo muito a Deus por tudo que Ele me tem feito na minha vida, através dos irmãos aí da PIB, do Parque Boa Ventura. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Então, queridos, continuando aqui a minha reflexão, já caminhando para o final, a gente tem falado sobre os 4 benefícios da cruz de Cristo. Substituição penal, Ele nos substituiu na cruz. Ele também nos religa a Deus, Ele restaurou nosso relacionamento com Deus. Por isso que hoje a gente pode funcionar corretamente, efetivamente. A gente pode viver uma vida excelente por causa de Jesus. Podemos ser a nossa melhor versão por causa de Jesus. E em terceiro lugar, por causa de Jesus, nós temos libertação do pecado.
João 8,36 fala que se pois o Filho vos libertar verdadeiramente. Então assim, é interessante essa ênfase do versículo, verdadeiramente sereis livres, porque só em Cristo o homem é verdadeiramente livre. Em quarto e último lugar, para concluir essa reflexão nesse contexto de Páscoa, nesse contexto em que é celebrado a morte e a ressurreição de Jesus, tudo que Jesus passou na cruz do Calvário, entregando sua vida, se doando, querido, por mim e por você, recebendo a ira de Deus, vencendo a morte, o diabo, o pecado, o mundo, e nos dando do seu Espírito. Louvado seja Deus por isso. Em último lugar, a quarta coisa que Jesus nos transmite com o seu sacrifício é que, por causa de Jesus, eu e você temos vida eterna. Ou aquele que não tem Jesus, ele pode ter a vida eterna, uma vez que eu e você nos entregamos a ele, crendo nele. João capítulo de número 3, versículo de número 16, fala exatamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição tem esse objetivo de nos salvar, querido, e nos dá a vida eterna. Então ele nos salva da ira de Deus, a ira justa de Deus caiu sobre sua cabeça. Ele nos salva da condenação do pecado, ele nos salva do poder do pecado, ele nos salva das artimanhas de Satanás. 1 João capítulo de número 3, versículo 8, fala que ele veio desfazer as obras do diabo. O homem não consegue vencer o diabo sem Jesus. Ele precisa de Cristo, ele precisa do Senhor Jesus, ele precisa se sujeitar a Jesus, resistir ao diabo, para que o diabo possa fugir dele. Então, a quarta bênção, o quarto benefício que Jesus nos transmite através da sua vida, morte, ressurreição, é que ele nos dá vida eterna, e louvado seja Deus por isso. Por causa da morte de Jesus, o céu passou a ser possibilidade para o homem. O homem sem Jesus, não há possibilidade dele ser salvo. 4:12 de Atos dos Apóstolos fala que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva, só Cristo liberta, só Ele preenche o vazio do nosso coração, só Ele tem a possibilidade de nos dar verdadeira alegria, de dar sentido à nossa existência, e louvado seja Deus por isso. Só Ele nos dá da graça, e louvado seja Deus por isso. A graça nos dá o céu, a graça nos possibilita acesso a Deus, a graça nos livra da merecida punição. A graça, querido, nos salva, nos dá a vida eterna. E uma outra consequência da graça de Deus é que ela nos ensina a viver na terra, que é algo que a gente poderia tirar como aplicação e conclusão da minha reflexão nessa oportunidade que eu tenho tido, dada por Deus, de ministrar aos irmãos. É que essa graça de Deus, ela não somente nos salva da condenação do inferno, ela não somente nos salva da justa ira de Deus, mas ela também nos ensina a viver nesse mundo. Capítulo 2, versículo 11, versículo 12, versículo 13 e versículo 14 de Tito diz exatamente isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século justa, sóbria e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso
e de boas obras. Olha que coisa tremenda, amados, porque além da graça nos salvar, além da graça nos educar, versículo 12, de nos dar esperança, versículo 13, de nos remir de toda iniquidade, né? E em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, 51:5 do livro dos Salmos. A graça me capacita a lidar comigo mesmo, a lidar com o próximo, versículo 12 de Tito capítulo 2, e de lidar também o meu proceder no mundo. Olha que coisa interessante, o versículo 14 fala também que a graça de Deus, além de, por causa de Jesus, nós recebermos a remissão dos pecados, a remissão da iniquidade, ele também nos faz zelosos e de boas obras. Uma vez que o sacrifício de Cristo ele é compreendido, ele é absorvido, né, por nós, absorvido, melhor dizendo, termo absorvido, confundindo aqui. Mas uma vez que você absorve de Jesus, absorve do Evangelho, você automaticamente é impulsionado, você é levado por Deus, pelo Santo Espírito de Deus, você é conduzido por Ele, você é impulsionado, você é incomodado a levar do Evangelho, a levar do amor dEle, a levar da graça dEle, a ser zeloso e de boas obras. Embora eu e você não sejamos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Capítulo 2, versículo 8, versículo 9 e versículo 10 de Efésios, eu concluo a minha reflexão, que diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque todos nós somos feituras dele, Deus, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, amados. O maior poder do universo habita em nós, passa a habitar em nós. E uma vez que esse poder habita em você, você tem a incumbência de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, Cracolândia, África, Brasil, China, onde Deus te enviar. E essa é a minha oração, que nós compreendamos, que nós absolvamos o Evangelho de Jesus, entendendo que o que ele fez na cruz tem uma consequência prática para você e para mim. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por você e por mim, ele ressuscitou por você e por mim, para nos justificar da condenação do pecado e para que vivêssemos para ele, para a glória dele e alegrando o coração dele. Que Deus te abençoe, que os irmãos da PIB em Nova Iguaçu, com o pastor Altair, que os irmãos continuem a orar pelas nossas vidas, que os irmãos continuem, os irmãos da PIB do Parque Boa Ventura, melhor dizendo, estou tentando aqui memorizar o nome aqui da igreja, que eu inclusive já preguei nessa igreja, e os irmãos da PIB do Parque Boa Ventura, Nova Iguaçu, que Deus continue usando a vida de vocês, que Deus ele possa continuar derramando do conhecimento dele, da sabedoria dele sobre suas vidas, e que toda essa sabedoria que Deus já tem derramado, toda essa graça que ele já tem derramado sobre nossas vidas, sobre vossas vidas, possa reverberar no nosso dia a dia, no nosso modo de falar, de pensar, de se comportar e de viver. Que sua vida possa ser vivida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Altair. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seus filhos, todos os membros aí da Igreja Batista Parque Boa Ventura, PIB de Parque Boa Ventura, Nova Iguaçu. Deus abençoe sua vida
em nome de Jesus. Bem, eu quero aproveitar que nós estamos já quase ao término desse trabalho, de primeiramente agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade que Ele nos concede, você também que esteve nos acompanhando nas nossas redes sociais, esse culto. Quero agradecer a direção da nossa irmã Joyce, agradecer todos que trabalharam para que essa mensagem, para que o recado do Senhor e esse culto não somente chegasse ao trono de Deus, mas também possa chegar ao seu coração. Queremos agradecer por toda a equipe, agradecer ao pastor Maciel, que também atendeu os nossos pedidos e trouxe esta mensagem, esse recado do Senhor aos nossos corações. Mais uma coisinha, eu quero te convidar para que nesta próxima quarta-feira você esteja junto conosco a partir das 19h30. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, tá bom? Ali para que você possa estar acessado e conectado também. Bem, como eu falei no início, daqui a pouco tudo isso está acabando, isso já bem dizer está no término e nós vamos estar, se assim Deus permitir, outra vez nos cultos presenciais com toda a igreja. E se você quiser nos fazer uma visita presencial, você que está próximo aqui, bem, nós estamos aqui na Rua do Trevo, 235, no bairro Jardim Paraíso, no bairro Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu e o bairro que é Jardim Paraíso, aqui no Rio de Janeiro. Se você estiver distante, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, esteja ali congregando. Procure uma família para que você possa estar ali envolvido na obra do Senhor. Porém, se você estiver aqui perto, vem conosco que te faremos bem. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou para morrer pelas nossas vidas, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a vida de todos que nos acompanhem, todos aqueles, ó Pai amado, que deseja ser abençoado pelo Senhor. E toda a igreja de Cristo Jesus diga amém e amém. Deus abençoe você e tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Vem conosco, que te faremos bem. Jesus te ama e nós também. Deus te abençoe.